Isaac Newton vai dizer que toda ação gera uma reação. Só que nessa noite eu não vim falar sobre física, eu vim falar sobre as nossas vidas. Porque na nossa vida também é assim. Cada ação nossa gera uma reação. E a pergunta muito importante a ser feita essa noite é: como é que têm sido as suas reações? Como é que você reage diante das diversas situações que a vida te apresenta? Me conta aí como você é quando você leva uma fechada no trânsito. Qual é a sua reação? Pastor, não quero contar não. Melhor não contar não. Como é que você reage quando você está lá no seu espaço e alguém invade o seu espaço? Como é que você reage? Como é que você reage diante de uma afronta ou de uma injustiça que você sabe que você não fez, você sabe que você não foi o culpado, mas você é acusado, injustamente apontado? Como é que você reage diante de tudo isso? Queridos, é importante esse tempo para a gente e essas perguntas, sabe por quê? Porque muitos de nós estamos agindo totalmente ao contrário daquilo que a palavra nos orienta. E as nossas ações, elas dizem muito se nós agimos através da condução do Espírito Santo ou se nós estamos agindo de acordo com a nossa própria vontade. Tem muita gente que fala assim: pastor, as minhas reações, elas são dessa forma porque eu nasci numa cidade lá do interior do Brasil, lá do norte, e aí aquele povo lá, reage dessa forma. Pastor, eu fui criado numa casa onde todo mundo reagia assim. E aí eu fui aprendendo, eu fui absorvendo e agora a minha reação é essa. Ah, pastor, eu estou reagindo assim porque eu sou colérico, fleumático, sanguíneo, ou porque meu signo, ele diz que eu sou desse jeito. Isso é uma bobagem, gente. Ou você reage de acordo com o Espírito Santo de Deus, ou você reage de acordo com o seu jeito. E hoje, nós temos esse assunto tão importante para tratarmos aqui. Por quê? Porque a forma que você reage com as situações da vida mostra muito claramente se você age pela vontade da carne ou se o Espírito Santo da promessa realmente está conduzindo a sua vida. Pastor, preciso entender mais sobre isso. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 16. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema: como reagem os cheios do Espírito Santo. Atos, capítulo 16, verso 16. O texto diz o seguinte: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado.
Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição. E com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzidos para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Amém? Queridos, nós temos aqui o relato de Lucas dizendo que alguns irmãos, junto com o apóstolo Paulo, foram para um lugar de oração. E quando eles estavam indo para esse lugar de oração, aparece uma menina que era possessa de espíritos imundos, e essa menina, ela era escravizada por alguns homens. Por quê? Esse espírito imundo, ele falava acerca do futuro, e esses homens ganhavam muito dinheiro por conta dessa menina. Essa menina, as pessoas iam até ela para poder saber do futuro. Hoje é o que mais a gente vê, né? A gente vê que tem um monte de gente endemoniada falando do futuro e tem um monte de gente indo atrás dessas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa importante. Se você vive em Deus de verdade, se você se arrepende dos seus pecados, se você busca Deus, não precisa ficar preocupado com o seu futuro não, porque o seu futuro é muito melhor do que você imagina. O nosso problema é que a gente fica tão preocupado com o futuro porque o nosso presente está muito ruim. Esse é o grande problema. E quando o nosso presente é ruim, a gente fica duvidoso com o futuro. Fique bem no presente, esteja bem no presente, ame a Jesus no presente, porque Ele já garantiu para você um futuro maravilhoso. Descanse seu coração. Mas voltando aqui, esse povo agora está com essa menina. Eles estão indo para o lugar de oração e essa menina começa a seguir eles. E essa menina vai falando para eles: olha, esses daqui são homens, servos do Deus Altíssimo. E eles estão anunciando o caminho da salvação. E aonde Paulo, Silas e as pessoas estavam indo, ela ficava repetindo isso. O texto vai dizer para a gente que ela fez isso por dias. Você imagina, você está andando para um lugar, você vai tomar um café. Gente, esses daqui são servos do Deus Altíssimo. Eles estão anunciando o caminho da salvação. Rapaz, chega um tempo que o Paulo olha isso, o apóstolo Paulo olha e fala assim: cara, isso não está normal. Essa menina não está pura não. E sabe o que ele faz? Ele chega nela e repreende
aquele espírito imundo em nome de Jesus. Sabe o que acontece? Aquela menina é liberta. Aquela menina agora ela não é mais comandada por espíritos imundos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo repreendeu aquele espírito e agora essa menina está liberta. Só que aconteceu um problema. Qual o problema que aconteceu? Porque alguns homens usavam essa menina como escrava para ganhar dinheiro. E agora, se ela está liberta, se o espírito imundo não está mais mandando na vida dela, eles não ganham mais dinheiro. A fonte secou, meu amado. E esses homens ficam extremamente irritados com Paulo e com Silas. Sabe o que eles fazem? Eles agarram Paulo e Silas, levam eles para uma praça pública e chegam para os magistrados e falam assim para os magistrados: olha, esses homens aqui, eles são judeus. Não sabiam eles que eles eram cidadãos romanos, né? Esses homens são judeus. E sabe o que eles estão fazendo? Eles estão atrapalhando a gente, eles estão ensinando costumes que a gente não tem nada a ver com esses costumes, que não faz parte do nosso dia a dia. Eles estão mentindo, eles estão fazendo uma arruaça aqui. Os magistrados ficam pilhados com esses homens. Sabe o que eles fazem? Os magistrados mandam tirar a roupa deles, mandam descer o sarrafo neles, eles são açoitados severamente, o texto diz, e depois eles são jogados na prisão. E lá na prisão, eu fico imaginando, eles olhando um para a cara do outro, Paulo e Silas falando: cara, o que a gente fez de errado? O que a gente fez de errado? A gente está aqui todo lanhado, aqui, todo ensanguentado, daqui nu, preso. Rapaz, que loucura é essa? Mas eles tomam uma decisão. Qual é a reação deles diante disso? Eles começam a louvar a Deus. Eles começam a adorar a Deus. Eles começam a agradecer a Deus. E diz o texto que chega um momento que acontece um terremoto. E quando acontece um terremoto, as portas se abrem. Os grilhões caem. As correntes são despedaçadas. E o carcereiro, que era responsável por tomar conta dos presos, quando ele olha aquela cena, que ele vê as portas abertas, ele fala: deu ruim para mim. E ele tem a ideia de se suicidar. Ele tem a ideia de agora pegar sua espada e se suicidar. Quando o apóstolo Paulo vê ele desembainhando a espada, falou: meu amado, a gente está aqui, a gente não fugiu não. Não precisa fazer o que você está pensando em fazer não, a gente está aqui. Quando o carcereiro vê que o Paulo e Silas, os presos, estão lá, ele fala: acende a luz, ele pede luz e ele vai. Quando ele vê que está todo mundo lá, ele se prostra diante do apóstolo Paulo e faz uma pergunta muito importante para o apóstolo Paulo: como é que eu faço para ser salvo? E o apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho para ele. Sabe o que acontece? Ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas não somente ele, agora sua família também declara Jesus como Senhor e Salvador. Diz o texto que a família inteira foi para Jesus e eles foram batizados pelo apóstolo Paulo. Chegou um momento em que os magistrados disseram: olha, vão lá e soltem aqueles homens. Quando o carcereiro vem com a ordem e fala assim: olha, mandaram soltar vocês, o apóstolo Paulo fala: negativo, porque eles prenderam a gente de forma injusta, né, sem processo formal, e agora eles mandam secretamente soltar a gente. Negativo, manda eles virem soltar a gente. Quando os magistrados chegam, eles sabem que Paulo e Silas são cidadãos romanos. Eles ficam temerosos com aquela situação, porque eles agiram errado. Mas eles falam: sai e sumam daqui. Pelo amor de Deus, sai dessa cidade. Paulo e Silas, então, saem da prisão, vão até a casa de Lídia. Quando chega na casa de Lídia, eles compartilham tudo que eles viveram. E o texto vai dizer que eles encorajaram os irmãos. Queridos, quando a gente olha para esse texto, é um texto que eu preguei há pouco tempo. Eu falei sobre a questão da adoração em meio às dores da vida, em meio às injustiças. Mas agora eu quero olhar para esse texto com você por outra ótica, um novo olhar. Quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos enxergar diversas reações aqui. E essas reações podem muito nos ajudar nas nossas reações. Porque aqui nós temos lições importantes sobre as reações diante desse cenário que foi vivido por Paulo e Silas. Como que esses homens reagiram diante de diversas situações em que viveram.
Esses homens demonstram que suas reações foram ditadas pelo Espírito Santo. E é por isso que essas reações têm muito a nos ensinar hoje. Pastor, como reagem as pessoas cheias do Espírito Santo diante das situações da vida? É isso que eu quero falar com você essa noite. Primeiro, as pessoas que reagem pelo Espírito Santo, elas não se deslumbram com elogios. É o primeiro ensinamento que nós temos aqui. Por quê? Porque os versos de 16 a 18, eles vão dizer para a gente algo muito importante. Eles falam: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. 17. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Meus amados, o texto vai dizer que essa escrava ficava acompanhando eles todos os dias. Eles estão caminhando e essa escrava sempre repetindo a mesma coisa. E é interessante que ela não ficava criticando eles. É interessante que ela não ficava falando palavras de baixo calão, porque a gente pensa que quando a pessoa está endemoniada, ela só vai falar palavras de baixo calão. Se engana você. O diabo não é bobo não, ele é astuto. Às vezes o diabo vai vir disfarçadinho de príncipe encantado e vai falar as coisas mais lindas que você já ouviu na vida. Porra, que é laço. É laço. Às vezes o príncipe encantado é um demônio vestido de príncipe. Fala, Deus. E aí, queridos, esse povo está indo lá e essa menina todos os dias: olha, esses daqui são os homens de Deus, servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Chega um tempo que o Paulo fala assim: cara, não está legal isso. Vem cá. Olha, em nome de Jesus, saia dela. O espírito saiu. É muito interessante a gente falar sobre isso, sabe por quê, queridos? O apóstolo Paulo, ele reagiu conduzido pelo Espírito Santo. Você sabe por que ele reagiu conduzido pelo Espírito Santo? Porque se ele fosse reagir de acordo com as suas vontades, talvez ela estava massageando o ego dele. Ele ia falar: nossa, que legal, Deus mandou um combustível para a gente. Porque está todo mundo odiando a gente está pregando o evangelho, está todo mundo querendo matar a gente. Mas Deus enviou alguém que está falando quem nós somos e a obra que nós estamos fazendo. Era um demônio falando. Só que o apóstolo Paulo, ele é alguém que reage pelo Espírito Santo de Deus e ele não se deslumbra com elogios. Uma rasgação de seda danado. Servos do Deus Altíssimo, o tempo todo, dias falando isso. Paulo fala: cara, já está chato isso. Está anormal, isso não é normal. E ele vai lá e expulsa esse demônio. Queridos, eu fico imaginando se o apóstolo Paulo não tivesse reagindo através do Espírito Santo. Sabe o que poderia acontecer? Ele poderia falar: nossa, ela sabe quem nós somos. Ela sabe do trabalho que nós estamos fazendo. Vamos fazer o seguinte: vem trabalhar com a gente no nosso ministério. E aí ia chamar uma pessoa endemoniada para poder servir no ministério junto com eles. Você está entendendo a importância da reação conduzida pelo Espírito? O nosso problema hoje, queridos, é que a gente quer ser elogiado. O diabo, ele não vai te atacar com palavras, não. O diabo vai te elogiar. Vai dizer: nossa, aquela igreja, o pastor fala muito de exortação. Essa igreja de parede preta, nem é isso. O pastor fala muito de Bíblia, você não precisa disso. Você já sabe tudo. Você é muito melhor do que aquele povo lá. E aí você deixa de viver algo poderoso com Deus. Sabe por quê? Porque você está ouvindo palavras doces que massageiam o seu ego. E a gente ama isso. A gente ama isso. Queridos, muitas vezes as palavras que virão para a gente serão palavras duras. Mas são palavras que virão diretamente do trono de Deus. E são essas que a gente precisa ouvir. E são essas que a gente precisa se agarrar. E são essas que a gente precisa acreditar.
Aqui, essa menina poderia muito bem fazer parte do ministério de Paulo. Por quê? Ela está elogiando. E se elogia, faz bem para você. E aí você fala, nossa, vou caminhar contigo. Vai caminhar junto com o demônio. As nossas reações vão dizer muito claramente se nós estamos conectados com Deus de verdade, se estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo de verdade, ou se a gente é movido pelos elogios, pelas coisas que nos faz bem. Por isso Deus trouxe essa palavra hoje para falar, acorda, as nossas reações dizem quem de verdade nós somos, quem de verdade nós estamos sendo. Queridos, aquele espírito imundo, ele estava tentando de tudo enganar o povo. Você sabe por quê? Porque ele queria continuar andando com os apóstolos para ele ter credibilidade. Porque quanto mais eles andavam com o apóstolo, mais as pessoas iam acreditar nele. A menina ia continuar falando sobre o futuro, todo mundo acreditando porque estava andando com os apóstolos, e o diabo reinando, fazendo tudo que ele gosta de fazer, que é enganar o povo. Você precisa ter visão espiritual. E a visão espiritual, ela não vem com você vindo de 15 em 15 dias na igreja. A visão espiritual ela não vem com você sendo dizimista somente. A visão espiritual vem quando você paga um preço em Deus, quando você se debruça nas Escrituras, quando você diz não para o pecado, quando você declara que Jesus é único e suficiente para você, quando você arranca os ídolos da sua vida e diz que os ídolos não têm poder, que o único que tem poder para mover a sua vida é Jesus. E aí a visão espiritual ela se abre. As traves vão cair. Você vai conseguir enxergar muito claramente o que Deus está direcionando você. As suas reações serão diferentes. E você vai parar de colocar a culpa no sangue quente. Vai parar de colocar a culpa em um monte de coisas que você coloca e você vai entender muito claramente o que Deus quer de você. Qual é a condução do Espírito Santo para que você reaja de acordo com aquilo que Ele espera que você faça. O apóstolo Paulo aqui nos mostra que ele não é movido por elogios. A reação dele mostra isso. Ele reage expulsando o demônio que ficava o tempo todo elogiando ele. Se você tem alguém que só fica te elogiando, olha, cuidado. Você não é tão bom assim. Eu fico preocupado quando alguém fica falando muito que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu falo, rapaz, essa pessoa não me conhece de verdade. Ela não me conhece de verdade. Você precisa entender que um elogio fala, pô, você é benção na minha vida, cara. Poxa, eu louvo a Deus pela sua vida, por tudo que você faz por mim. Olha, pô, você é um grande homem de Deus, cara. Você tem vivido coisas extraordinárias em Deus. Isso é normal. Agora, o tempo todo ficar em rasgação de seda, o diabo está fazendo muito isso para a gente acreditar que nós somos isso mesmo. Queridos, se os elogios que você recebe não exaltam a Deus, repreende em nome de Jesus. O único que merece ser exaltado é o nosso Deus. Por quê, pastor? Porque nós fomos criados para a glória dele. Se a glória que a gente recebe não vai para ele, pode ter certeza que não tem conexão com ele, porque ele nos fez para a glória dele. Mas em segundo lugar, como reagem as pessoas cheias do Espírito Santo? Elas adoram mesmo nos momentos de injustiça. Vocês já viram aquelas pessoas que são adoradoras nos piores momentos da sua vida? Essas pessoas reagem de acordo com a vontade do Espírito. Aqui o texto diz que o Paulo, ele expulsa o espírito imundo da escrava. E aí essa menina para de dar lucro para aqueles homens que ficavam usando a vida dela para ganhar dinheiro. O apóstolo Paulo secou a fonte desses homens, falou, chega, está repreendido em nome de Jesus. E aquela menina agora, ela não é mais movida por Satanás. Agora ela é livre, ela não tem mais correntes, ela não é mais escrava. Agora ela tem um nome. Queridos, as pessoas pegam Paulo e Silas e levam eles aos magistrados e falam, olha, esses homens estão fazendo um monte de coisa aqui.
Esses homens estão vivendo, falando coisa aqui que não tem nada a ver com a gente. Vocês precisam tomar a decisão. Sabe o que os magistrados fazem? Eles caem na pilha do povo. Daqueles homens que usavam a menina. E agora eles mandam tirar a roupa de Paulo e Silas. Manda açoitar de forma severa Paulo e Silas. E depois esses homens são jogados na prisão. Mas sabe o que chama a minha atenção? Que eles tinham tudo para estar indignados com Deus. Eles poderiam falar assim, vem cá Deus, que situação é essa? Quer dizer que a gente está fazendo certo, a gente reagiu de forma correta, expulsando um espírito imundo de uma mulher, mas a gente recebe açoite, a gente recebe prisão, a gente recebe humilhação, é isso mesmo? Essa é a reação de muita gente. Quando a adversidade vem, você fala, ué, eu estou fazendo tudo certo, estou dando tudo errado, que história é essa? Muitas vezes a nossa reação é essa. Mas sabe o que Paulo e Silas nos ensina? Quem reage pelo Espírito Santo, mesmo na injustiça, adora a Deus. Pastor, por que isso? Porque quem está conectado de verdade com Deus, entende que até nas injustiças Deus está trabalhando. O nosso problema hoje é que a gente quer o tempo todo ficar se defendendo. Ah, pastor, eu falei isso com ela mesmo, por quê? Porque ela falou uma coisa que eu não gostei, que eu não fiz. É injustiça. E aí não me fala de injustiça, não. Não vem com essa de ser injusto comigo, não, porque eu não mereço. Não merece, não. Esses homens, queridos, eles decidem adorar, eles louvaram a Deus num grande momento de injustiça. O que aconteceu? No momento da adoração deles, as portas da prisão se abrem. Aquilo que os prendiam se solta. Muita gente é impactada. Porque o texto vai dizer que enquanto eles louvavam, todos os presos ouviam. E aí, sabe o que acontece aqui, queridos? Esses homens, eles entendem muito claramente que eles precisam reagir às injustiças louvando a Deus, adorando a Deus. Porque quando a gente olha para o texto, a gente vai perceber que por conta da adoração deles em meio às injustiças, um carcereiro e toda a sua família foi salva para Jesus. Aqueles que reagem pelo Espírito Santo, queridos, adoram mesmo na injustiça. A pergunta que fica hoje é, você tem entendido isso? Quando você é injustiçado, qual é a sua reação? Não precisa responder não, porque você sabe muito bem. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você, mude. Você precisa mudar. Você precisa parar de fazer as coisas do seu jeito e entender que eu te dei um grande presente. E esse presente é tudo que você tem. É o Espírito Santo de próprio Deus. O meu Espírito, Deus está dizendo para você, eu peguei e coloquei dentro de você. Antes os discípulos caminhavam lado a lado com Jesus. Hoje Jesus está dentro de você. Não existe desculpa para a gente. Não existe. O grande problema é que tem tantas vozes falando com a gente ao mesmo tempo que a gente deixa de ouvir a voz do Espírito. Pare de ouvir todas as outras vozes e decida hoje ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem vai te conduzir para as melhores reações possíveis. É Ele quem vai te guiar, é Ele quem vai dizer o que você precisa falar, o momento que você precisa se calar. É o Espírito Santo de Deus. Mas em terceiro lugar, como reagem os cheios do Espírito Santo? Esperam em Deus o caminho da honra. O texto vai dizer que depois do terremoto as portas se abriram. E aí, quando eu olho para isso, a gente consegue perceber que o Paulo e Silas, eles poderiam muito bem falar, nossa, a gente está aqui agora na injustiça louvando a Deus, e Deus mandou um terremoto, as portas se abriram, chegou o momento da gente fugir. Você vai para a história, foi isso que Paulo falou? Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa com vocês.
Existem alguns movimentos na nossa vida que a gente está certo de que foi Deus e não foi. Tem muitas coisas que acontecem com a gente fala, nossa, Deus é muito bom comigo. E Deus está falando, nossa, que patinho caindo. O diabo está enganando e ele está acreditando que sou eu. O Paulo e Silas poderiam falar, vamos embora, Deus abriu a porta para a gente, vamos lá, partiu. Aí, ó, tá vendo? Seus miseráveis do inferno agora, ó, estou partindo com Silas agora e a gente vai botar para quebrar, vamos pregar o evangelho, porque Deus abriu para a gente fugir. Você precisa entender que quando você está conectado com o Espírito Santo, até as portas que se abrem, você precisa esperar a segunda ordem de você entrar por elas. Tem muita gente que a porta não pode abrir, que já sai correndo. Sabe por quê? Ansiedade. Espere em Deus, querido. Se Deus não mandou entrar, deixa a porta aberta lá. Entenda que existe um momento que Deus vai falar, pode entrar, filho, está tudo preparado para você. Eu fico imaginando se Paulo e Silas não esperassem o momento da honra, se eles fossem afobados, ansiosos, sabe o que poderia acontecer? Duas coisas. Eles poderiam ver o carcereiro se suicidar. E a segunda coisa é que eles seriam considerados foragidos da justiça. Se eles acham, Deus abriu a porta para a gente, vamos correr agora. Eles iam ver o carcereiro se matando e indo para o inferno. Eles iam estar decretando o inferno na vida de alguém. Queridos, isso é muito sério. A segunda coisa é que eles seriam foragidos. Você acha que Deus fez alguém para ser foragido? Deus vai fazer um milagre para mim, para eu ser falado em todos os jornais. Olha lá o foragido. Deus abriu a porta da prisão e ele saiu. Agora está a justiça inteira correndo atrás dele. Que Deus é esse? Deus é Deus de organização. Quem faz a bagunça somos nós. Deus é Deus de organização, querido. Se o negócio que está aparecendo para você está meia boca, você não está entendendo muito, olha, não vai. Espera o Espírito Santo dizer para você, vai, filho, está pronto. Porque Deus, ele faz tudo de forma perfeita. Deus não é Deus de meio projeto, não. Deus não é Deus de meia porta, não. Já viram a porta quando você bota a metade assim? Deus escancara e fala, filho, está pronto para você, pode entrar. Mas porque eles esperaram em Deus, porque eles reagiram de acordo com o Espírito Santo de Deus, porque eles são conduzidos pelo Espírito Santo, sabe o que aconteceu? Eles salvaram a vida do carcereiro, eles ganharam o carcereiro para Jesus, eles ganharam a família do carcereiro, eles batizaram todos, eles tiveram suas feridas tratadas e eles se alimentaram dignamente e também os magistrados foram pedir perdão pessoalmente para eles. Sabe por quê? Porque Deus não deixa um filho dele ser injustiçado à toa. Pastor, estou passando por injustiça, está em Deus. Está com a sua vida nas mãos de Deus, fique tranquilo, porque vai chegar o tempo da honra. Deus é um Deus de honra. Porque eles esperaram em Deus, porque eles reagiram pelo Espírito Santo de Deus, eles viram tantas coisas acontecendo. A honra do céu sempre será muito maior que a honra da terra. Tudo vai depender da sua reação. Essa é a verdade. Sabe o que eu fico vendo? Às vezes, as pessoas fazem alguma coisa e já querem ser honradas, né? Pastor, eu varri aqui do lado aqui. Poxa, você nem viu, nem falou nada. Eu nem tive tempo, cara, de conversar com você. Porque a gente quer honra o tempo todo. Mais uma vez eu falando do nosso ego. Deixa eu te falar, tudo que você faz para Deus, você pode esperar que Ele vai te honrar. Tudo. E Ele nem precisava, mas Ele é Deus. Esse dia minha filha falou, pai, quero um Kinder Joy. Falei, poxa. Eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Um monte de problema para resolver da igreja, eu só lembrava do Kinder Joy. Kinder Joy que ela falava.
E eu fiquei pensando sobre isso. Falei, cara, eu tenho tanta coisa para resolver, tanto problema para resolver. É administração da igreja, é problema, é gabinete, é rede que a gente está fazendo, é um monte de coisa. Na minha casa eu tenho um monte de boleto para pagar, porque eu sou ser humano também. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer sermão, 3 sermões essa semana. E um monte de coisa na cabeça, mas eu só lembrava do Kinder Joy Joy. Enquanto eu não comprei o raio do Kinder Joy Joy, eu não fiquei em paz. E aí, sabe o que eu percebo com isso? Que o nosso pai, ele quer sempre fazer o melhor para a gente. Ele quer sempre honrar a gente, ele quer sempre mimar a gente. Pastor, mas eu não estou vivendo esse mimo não, porque você é ansioso, você não sabe esperar o tempo da honra. O tempo da honra não é o seu tempo. Espere em Deus, porque Deus vai honrar. Queridos, para finalizar, como reagem os cheios do Espírito Santo? Usam seu testemunho para encorajar outros. O verso 40 vai dizer que o apóstolo Paulo e o Silas, depois que os magistrados falaram, vão embora, saem daqui, eles foram para a casa de Lídia. E quando eles chegam na casa de Lídia, eles poderiam muito bem chegar lá e falar assim, olha gente, não dá para servir a Deus não. Porque quando você serve a Deus, você faz certo e Deus faz você pagar um preço. Você expulsa demônio de uma menina que era escrava, você toma açoite. Você, cidadão romano, você não consegue nem falar que você é cidadão romano, que você já está tomando chicotada. Olha, servir a Deus é complicado. Vamos fazer o seguinte, vamos desfazer tudo isso, vamos todo mundo para casa. Foi isso que Paulo fez? O Paulo pega o testemunho dele, vai para a casa de Lídia e lá ele encoraja os irmãos. Lá ele fala, olha, eu e o Silas, a gente está tudo arrebentado aqui. Que bom que Cristo está sendo pregado. Que bom que uma família encontrou Jesus. Que bom que o carcereiro, um homem que ia se matar, que ia para o inferno sem Jesus, reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, foi batizado e a sua vida foi mudada. Queridos, se você reagir pela condução do Espírito Santo, mesmo nas adversidades da vida, você vai declarar que Jesus está contigo e que Ele está fazendo uma obra linda na sua vida através da sua vida. O grande problema é que a gente reage os problemas da vida de um jeito totalmente diferente daquilo que Deus espera. A gente reclama, a gente murmura. Pastor, não dá para servir na igreja, muita coisa na igreja, pastor. Muita coisa, não dá. Queridos, Deus está nos chamando para a maturidade. As adversidades para quem anda com Deus é preparação para algo extraordinário. Deus não vai formar a gente com unção, com poder, com glória, dando leitinho na boca. Precisa ser forjado na raça. Precisa ser moído para que entenda que não tem nada a ver com a gente. Tudo é dele, tudo é para a glória dele, tudo é dele. Tudo que fazemos aqui é para a glória do nosso Deus. Para forjar os melhores soldados da polícia militar. Você já viu como é que é o curso do BOP? Você já viu o curso do BOP? Os homens tomam paulada, eles entram na água, eles fazem coisas assim, que você nem imagina. Para que eles estejam preparados para o combate. Para que na hora do pior momento eles estejam ali serenos, sabendo quem eles são e do potencial deles. Não adianta você achar que você correu para a igreja e que vai estar tudo certo para você agora, não. Você correu para a igreja porque Jesus te ama e te trouxe aqui para salvar a sua vida. E Ele está te preparando para você ser uma pessoa melhor, para você ser um filho melhor, para você ser um marido melhor, para você ser um crente melhor, para você ser um discípulo dele melhor. E isso vem muitas vezes com dores. Como é que vai ser a sua reação a partir de hoje? Você vai tomar uma fechada no trânsito, como é que você vai reagir? Um dia desses, um rapaz novo, uma pessoa parou com o carro na frente dele na Avenida Brasil e ficou buzinando, apertando lá o farol.
Quando ele passou do lado, a pessoa abriu o vidro e matou ele. Ontem, enquanto eu li esse sermão não fez muito sentido na minha cabeça, não. Eu falei com o pessoal hoje de manhã. Eu olhei para o sermão e falei assim, nossa, gostei não. Mas quando eu estava pregando de manhã, Deus falou algo no meu coração. Deus falou que muitas pessoas estavam sendo salvas através desse sermão. Porque tem muita gente reagindo de uma forma que Deus não chancela. Se você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, eu tenho certeza que Deus está salvando sua vida. Porque a partir de agora, a forma com que você reagir, você já sabe que você vai colher consequências ou não. Deus está falando com a gente, queridos. Como é que tem sido a sua reação? Você está reagindo do seu jeito? Ou você reage de acordo com a vontade do Espírito? Eu quero que vocês assistam esse vídeo. Desespero da vida por um filho. E a fé de uma família que nunca deixou de acreditar. Susana, a mãe dele, decidiu descansar. Não estava se sentindo bem. Jean, o pai, foi para o escritório resolver pendências de trabalho. Até que... silêncio na casa. Estava tudo quieto demais. O pai achou estranho. Heitor estava no quarto com os irmãos, mas saiu escondido, sem ninguém ver. Foi sozinho para a piscina. Caiu na água ao tentar pegar uma boia. Mas ele não sabe nadar. Afundou. Repare no relógio. O acidente aconteceu às 5h04 da tarde. Somente 11 minutos depois, às 5h15, Jean, o pai do Heitor, percebe que o menino está dentro d'água. Ele pula na piscina, desesperado para resgatar o filho. Heitor ficou mais de 10 minutos sem respirar debaixo d'água. Jean tira Heitor da água e começa a fazer massagem cardíaca, respiração boca a boca. Só que o menino não responde. Enquanto tenta salvar Heitor, Jean grita que ele está morto. O momento é desesperador, de muita tensão. A mãe liga para os bombeiros e pede ajuda aos vizinhos. Em meio ao desespero do pai, uma cena emociona. Oscar, o irmão mais velho de Heitor, se ajoelha. Em seguida, um adolescente de 14 anos levanta as mãos e começa a orar. Ele faz um apelo pela vida do próprio irmão. Eu pedi ajuda. De muita ajuda. Por favor, não deixasse ele. A última coisa que eu quero falar pra ele é eu te amo. A última coisa que eu tenho que falar pra ele é eu te amo. Quando a ambulância vai embora, Oscar, o irmão de Heitor, volta a fazer uma oração. O adolescente agora ajoelha na brita. Foram 6 dias entubado e sedado. Até que Heitor começou a ficar agitado. E, de repente, o menino acordou. E já acordou conversando, sem sequelas. Olhando para esse vídeo, nós vemos diversas reações ali. Não é verdade? A primeira reação foi a do pai, porque ele viu o filho na água e ele correu para poder salvar o filho e tirar o filho de lá. Já estava há 10 minutos lá. A segunda reação importante foi a do pai também, porque foi fazer massagem cardíaca no filho e respiração boca a boca. A terceira reação importante foi de alguém que teve a cabeça de ligar para os bombeiros, porque vocês viram o bombeiro chegando ali? Mas vamos fazer uma pergunta importante para nós mesmos. Será que foram essas reações que salvaram a vida do menino?
Será que foi a respiração boca a boca que salvou a vida do menino? Será que foi a massagem cardíaca? Será que foi tirar o menino da água 11 minutos depois? Será que foram os bombeiros que salvaram a vida do menino? Não foi, sabe por quê? Porque no meio do vídeo ali a gente vê o menino orando. A gente vê no meio de um monte de gente correndo sem saber o que fazer, alguém reage de uma forma que ninguém esperava. E alguém vai lá, ajoelha e fala: Senhor, eu preciso de uma última oportunidade. Eu preciso dar um adeus para ele. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que tudo isso que está acontecendo não é algo legal, mas eu sei que o Senhor pode mudar esse cenário. E essa reação salvou uma vida. Entenda algo importante nessa noite. As suas reações podem, primeiro, salvar sua vida. E segundo, elas podem salvar muitas outras vidas. Como é que você vai reagir a partir de hoje? De acordo com o seu sangue quente? Ou você toma a decisão hoje de reagir segundo a vontade do Espírito Santo de Deus? É uma escolha que só você pode fazer. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Curve sua cabeça. Quero orar por você. Eu quero orar pedindo a Deus que Ele nos dê sabedoria. Eu quero orar pedindo a Deus que Ele nos ajude nas nossas reações. Tem muita gente perdendo a vida por conta das suas reações, mas Deus te trouxe aqui para salvar a sua vida hoje. E não somente a sua, Ele quer salvar a vida de todos que estão à sua volta. De todos que você se relaciona. As suas reações dizem se você é cristão de verdade ou não. As suas reações vão dizer se você confia em Deus de verdade ou não. Senhor, nós reconhecemos quão pequenos nós somos. E nós também reconhecemos que muitas vezes reagimos em desacordo com a Tua vontade. Mas hoje, Pai, o Senhor nos trouxe aqui para que a gente entenda algo muito importante. O Senhor nos trouxe aqui para que a gente entenda que precisamos do Teu Espírito. Espírito Santo, nós queremos te pedir perdão hoje aqui. Porque o Senhor é um grande presente que nós temos. O Senhor é um grande presente que cuida de cada um de nós. E nós, no nosso dia a dia, nem lembramos do Senhor. Nós queremos te pedir perdão e te pedir, Espírito Santo, que o Senhor continue fazendo a boa obra em nossas vidas. Que não sejamos negligentes com o Senhor. E que o Senhor possa falar muito mais alto que todas as vozes que falam conosco todos os dias. Que as nossas reações estejam em concordância com as reações que o Senhor deseja que tomemos. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor é o maior presente que nós temos. Continue conosco. Nos ajude. Para que a gente possa, de fato, viver tudo aquilo que Deus planejou para a gente. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, eu sou o pastor Jobert e eu quero muito te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Se você foi abençoado, eu quero te fazer um pedido, que você compartilhe esse vídeo com alguém. Eu deixei aqui preparado para você 2 indicações de vídeos que podem abençoar a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e que Deus abençoe poderosamente a sua vida.